queridos amigos das redes sociais, muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson, sou médico, endocrinologista e hoje a gente vai falar sobre obesidade. Então, a verdade aí é cruel em relação à obesidade. O paciente obeso, ele é visto de uma forma muito negativa. Ele é vagabundo, ele não tem força de vontade, ele não consegue e uma série de características que são atribuídas ao obeso que fazem com que ele seja marginalizado, inclusive da própria medicina. Então, por exemplo, se você pega um tratamento para obesidade e aí esse medicamento para obesidade dá qualquer problema, ele é retirado do mercado sem pestanejar. Você pega um medicamento para pressão alta, é totalmente diferente. Você pega um tratamento aí para o desespero do Covid, é totalmente diferente. Então, o tratamento para obesidade, ele é marginalizado, inclusive pelos órgãos de fiscalização. E outra coisa, se você tem, por exemplo, pressão alta, tá? Você está lá com a pressão alta, você vai no médico, ele te passa um remédio de pressão, ele prescreve um medicamento de pressão, ele vai falar outras coisas também, ó, vai fazer exercício, você vai comer melhor, você vai diminuir a quantidade de sal da dieta, você vai parar de comer margarina, essas porcarias industrializadas, e vai entrar com medicamento. E a obesidade? A obesidade não. E aí, sabe o que acontece quando alguém emagrece? Fala assim, esse fulano emagreceu, também estava tomando remédio. Por isso que ele emagreceu, com remédio até eu. Então assim, o próprio obeso discrimina o obeso que toma remédio. Ou que procura uma cirurgia, por exemplo. Mas também fez cirurgia bariátrica. Entendeu? Então assim, o que está acontecendo com a obesidade? A obesidade é uma doença seríssima, que traz uma série de consequências negativas para a vida da pessoa. E o que a gente está vendo são crianças obesas. Um dos números da obesidade explodiram depois do Covid, que eu não consigo entender por quê. Porque assim, se tem uma epidemia que está matando um monte de gente, em vez das pessoas irem lá e se cuidarem, então, assim, aí a gente já começa a ver como é que funciona o medo, né? Que é o pior dos conselheiros. Então eu tô com medo de morrer de Covid, aí eu vou para minha casa, fico lá parado comendo um monte de porcaria. Vai entender, né, o ser humano, né? Mas é isso que está acontecendo. Então a obesidade explodiu, tá? Inclusive a obesidade infantil. Então, agora que aprovaram o Saxenda para o tratamento da obesidade infantil, não tem tratamento. Obesidade no adolescente não tinha tratamento, não tem nada que você possa fazer, tá? Tudo que você faz é fora da bula, ok? Então, assim, o que precisa? Qual é a mensagem que eu quero passar nesse vídeo? Que a obesidade é uma doença séria que precisa ser tratada com 4 estratégias, tá? A primeira, precisa de ter inteligência emocional, pessoal. Precisa saber gerenciar o estresse. Existe uma teoria que diz que se a pessoa tem uma tendência à obesidade e passa por 2 problemas sérios relacionados com estresse, perda de um ente querido, às vezes assim, estresse depende muito, tá? Cada um tem uma capacidade de reagir ao estresse. Às vezes morreu o periquito, é um estresse terrível. Morreu um animal de estimação que a pessoa gostava. Então, todas essas perdas, todos esses problemas mais sérios, separação, adoecimento de alguém que você ama, sabe? Um acidente, um assalto, tudo isso gera um estresse. Então, chama teoria do segundo golpe. Então, pessoas que têm tendência à obesidade, que passam por 2 golpes, já tem uma chance enorme de engordar. E 4 golpes, então, assim, a maioria engorda. Então, eu preciso agir, tá, de uma forma multifatorial, porque a obesidade é multifatorial. Então, um bom profissional na medicina da obesidade, eu preciso saber interpretar, mostrar, fazer com que essa pessoa traga para a consciência e tire do inconsciente todas aquelas dores e traumas que estão fazendo ela buscar na comida resolver o problema da ansiedade.
Quem falou para vocês que comida resolve o problema de ansiedade? Não resolve, piora, tá? Então eu preciso agir no estresse, eu preciso modular a flora intestinal. Existe um desbalanço da flora intestinal. E não é o fungo nem o Firmicute que é o culpado. Eu preciso de ter a alimentação high sugar, high fat, o alimento lixo ocidental para que isso aconteça. Então, o alimento lixo, rico em calorias e pobre em fibras e nutrientes, é o que vai causar esse desbalanço. Então, eu vou ter uma diminuição das bactérias boas, que chama bacteroidetes, e um aumento do Firmicutes. Se eu não agir na flora intestinal, não vai emagrecer. Eu preciso também modular os hormônios. Então, o estresse também age nos hormônios. Então, primeiro eu tenho uma resposta imediata ao estresse, que é mediada pelo eixo, pelo sistema nervoso simpático, que é a adrenalina. Então, eu fico lá agitado, luto ou fugo, e depois vai entrar na jogada minha suprarrenal, produzindo cortisol e DEA. Se eu não atuar nesse equilíbrio hormonal, se eu não tratar a resistência à insulina, que é o hormônio que controla a glicose e é fundamental para a energia para a pessoa fazer exercício e emagrecer. Se eu não tratar a grelina, se eu não tratar a resistência à leptina, que são hormônios que produzidos no intestino, que agem nos centros reguladores da fome e de temperatura. Então eu fico sentindo muito frio, ou um desequilíbrio da temperatura corporal, desanimado, querendo hibernar, literalmente só quer dormir. Como é que essa pessoa vai fazer exercício? E essa pessoa está em catabolismo, não come direito. Se eu mandar ela para o exercício, ela vai se machucar e vai odiar o exercício pro resto da vida. Eu preciso resolver a parte hormonal e eu preciso entrar com medicamento. Se eu não entrar com medicamento com uma doença tão complexa como essa, então, a medicina, eu sou um médico integrativo, um dos primeiros, tá? Eu nem falava medicina integrativa, eu falava medicina integral, tá? Eu comecei a usar esse termo lendo um livro de um físico chamado Amit Goswami, o médico quântico. Ele falava, então assim, eu sou muito fã da medicina integral, mas eu também sou fã da verdade e da realidade. Então não vai ser só com um monte de palavras bonitas e fitoterápicos que eu vou resolver o problema. Eu preciso entrar com medicamento. E aí o medicamento agindo, essa pessoa tomando consciência, gerenciando o estresse e fazendo o que precisa ser feito, que é viver no mundo adulto. No mundo adulto eu sei que eu preciso fazer exercício, eu sei que eu preciso falar inglês, eu sei que eu preciso estar sempre estudando. Eu sei que eu preciso divulgar o meu trabalho, eu sei que eu preciso beber água e eu sei que eu preciso comer comida de verdade e amar e trabalhar e aprender. O mundo adulto é muito simples. No mundo infantil, eu fico achando que vai ter uma pílula mágica também. Então não adianta também fazer só remédio, porque um remédio vai funcionar por um tempo, a obesidade melhora. Mas como a raiz do problema não foi vista, tá? Vai voltar. Então os problemas melhoram e voltam, porque a raiz do problema é o quê? É uma falta de capacidade de gerenciar o estresse, uma microbiota lascada com aumento de Firmicutes e outra coisa fundamental, uma dependência de comida para matar a ansiedade, para matar a fome da alma, que é um vídeo que, se vocês não viram, vê como matar a fome. Então fome de corpo e fome de alma, todo obeso precisa assistir esse vídeo. Tá? Pessoal, vamos resolver esse problema da obesidade, não vamos deixar isso para depois, porque quanto mais tempo, pior. Então, se eu tenho uma criança obesa, é muito fácil resolver. É só tirar suco e botar para fazer exercício. Suco refrigerante e botar para fazer exercício. E segurar a farinha. O adolescente também é muito fácil de resolver. Chegou na vida adulta, dificílimo. A grande maioria dos adolescentes com obesidade vão virar adultos obesos, cheios de problema, diabético, com artrose, com um monte de coisa. Então, olha quanta complicação a obesidade traz. Dores crônicas, artrose, diabetes, pressão alta, sedentarismo. Aliás, é muito importante falar isso também. Sabe o que mais mata? Mais do que cigarro, mais do que Covid, mais do que câncer? Sedentarismo. Capacidade cardiovascular baixa. É aquele paciente que fica com o coração acelerado em repouso.
e que sobe uma escada, fica ultra cansado, dá uma caminhada, fica cansado. Esse paciente é o paciente que tem maior chance de morrer de forma precoce. Se você pega um paciente que fuma, que bebe, que faz exercício e tem uma capacidade física boa, vai morrer menos que o sedentário que faz tudo certinho. Essa é a verdade, ok? Então era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até o próximo.